Bom dia, igreja, já quase boa tarde. Deus abençoe vocês. Deus colocou uma palavra muito linda no meu coração, através, na verdade, de quase um mês, Deus tem me falado sobre essa palavra. Nós estávamos ainda no momento de comemoração, celebrando 8 anos da igreja e curtindo todos os pregadores que estiveram aqui. Foi um momento muito especial. E Deus começou a trabalhar essa palavra no meu coração e chegou hoje o dia de eu partilhar essa palavra com vocês. Essa palavra tem muito a ver com o que eu estou vivendo com Deus. Eu acredito muito que Deus, Ele, como a gente lê na Bíblia, aquilo que está escrito sobre os homens de Deus, as mulheres de Deus, aquilo que eles viveram com Deus, é muito aquilo que a gente vem pregar aqui. Não é só um ensino, não é... Pelo menos é comigo, isso acontece muito. O que Deus está tratando comigo, obrigada, meu amor. O que Deus está fazendo comigo é aquilo que eu prego para vocês. Então é muito uma fase com Deus, o que eu estou vivendo com Deus agora, que eu quero partilhar, e eu sei que vai ser bênção na vida de vocês. Que eu sei que muitos de vocês passam pelo que eu passei, ou estão passando ainda por isso, estão num estágio já de cura, ou estão ainda num estágio inicial disso que eu vou falar com vocês. Mas Deus quer fazer um movimento hoje aqui nesse lugar. Deus quer mover os corações, Deus quer derramar do Espírito Santo, Deus quer fazer curas. Deus não quer nos deixar nesse estado de frustração, indignação, muitas vezes injustiça e tristeza. Deus quer fazer algo no nosso meio, amém? E eu quero começar a palavra falando que em João 14, de 16 a 17, diz: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita conosco e está em vós. Queridos, nós estamos na era do Espírito Santo. Jesus está à direita do Pai, o Senhor está no trono. Quem está aqui conosco é o Espírito Santo de Deus. Então, se você não tem a revelação ainda, você precisa abrir o teu coração essa manhã, porque você está perdendo muitas coisas do Senhor. Porque é o Espírito Santo, o grande Consolador, aquele que está habitando dentro de nós, aquele que está sobre nós, nos capacitando a coisas incríveis, movendo no meio de nós. Nós tivemos, semana passada, o Leandro nem conseguiu pregar, por causa do mover, da experiência com o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, e eu vou provar para vocês através da palavra do Senhor, é Ele que habita, é Ele que aviva, é Ele que capacita, e é a era dele agora. A igreja está vivendo, desde algum tempo, o maior movimento do Espírito Santo, e Deus está às portas, e isso vai só aumentar até a volta de Jesus. Essa é a era do Espírito Santo, porque Ele que está preparando os nossos corações para receber a volta do Senhor Jesus. E como que é isso? Essa pregação, ela tem um título que fala do mover ao avivamento. A gente primeiro precisa entender o que é o mover do Espírito Santo e o que é o avivamento. A gente acabou de ter um avivamento agora, uma coisa tremenda na Universidade de Augsburg. Mas a gente precisa entender o que é mover e o que é avivamento. O mover é algo que já acontece na nossa igreja. É o derramar do Espírito Santo sobre nós gradativamente, que vai nos enchendo. Então, libertações acontecem, testemunhos acontecem. A paz do Senhor invade esse lugar. Aquela presença. Vocês sentiram a presença do Senhor na hora que a gente estava adorando? Você fala assim: Senhor, eu não sei sobre essa igreja, só sei que eu quero ficar aqui. É um lugar de paz, um lugar de presença, um lugar da graça de Deus. Quem faz isso no nosso coração? Quem revela Jesus, revela essa atmosfera do céu, esse mover sobrenatural? O Espírito Santo de Deus. Então a gente tem vivido vários moveres aqui na igreja, só que avivamento é diferente. O avivamento, ele é produzido pelo Espírito Santo, mas ele tem uma plenitude.
O avivamento, ele vem com um mover, ele começa no mover, mas ele tem uma plenitude do Espírito Santo sobre nós, onde todos nós começamos a nos arrepender do pecado de uma forma extravagante. E as pessoas se jogam, se arrependendo dos pecados. Há uma salvação em massa, pessoas entregam o coração a Jesus, assim, porque realmente são convencidos que não existe outro lugar. Não existe outro Deus. É uma convicção derramada nos corações em massa. Então, há uma salvação em massa, há um arrependimento em massa. E há um mover sobrenatural muito mais intenso, onde as pessoas começam a caminhar em sinais e maravilhas. E culmina isso, tá? Numa transformação social. O que acontece, né? Quando o Pentecoste foi derramado, né, sobre eles começaram a alimentar os órfãos, as viúvas, cuidar dos necessitados, daqueles que estavam à parte da sociedade. Então, o avivamento, ele também não existe sem uma transformação social. Algo que muda uma nação, muda uma cidade, muda uma sociedade. Então, esses são os componentes de um avivamento. E nós queremos chegar nisso, gente. Deus falou que derramaria o Espírito dele sobre nós. Há uma promessa sobre essa igreja, há uma promessa sobre os Emirados, que a gente não tem que ficar só no mover, mas que seremos avivados e queremos mudar essa nação. Queremos uma conversão em massa, queremos ver transformações sociais nesses labor camps, que hoje a gente já trabalha, já existe um mover, vocês viram aqui as pessoas, mas nós queremos mais, nós temos sede e fome. Né, do que Deus pode fazer, ainda é muito pouco, ainda é muito limitado o que nós estamos vivendo com Deus. Deus tem muito mais para nós. Mas aí eu começo a me perguntar, Senhor, por que a gente ainda não vive isso? Né, se o Senhor está disponível, se o Senhor já profetizou através de tantos profetas da Bíblia, desde Isaías, na antiga aliança, né, falando sobre o derramar, Joel, Ageu, tantos profetas falando sobre o derramar do Espírito Santo. E por que ainda não vivemos isso? Deus falou, por causa de vocês, filhos. E aí ele me levou num primeiro texto em Ezequiel 36, 25. Querido, presta atenção sobre isso. O 25 começa assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Gente, Ezequiel está falando num futuro, nós já estamos vivendo isso, a água já foi derramada sobre nós, já estamos sendo lavados pela palavra. O que é esse lavar que nos purifica? A palavra de Deus. Mas quanto de nós não estamos buscando a palavra? Não estamos buscando sermos lavados pelo Espírito, sermos lavados pela palavra do Senhor, sermos purificados pela renovação da nossa mente, e muitas vezes o que está acontecendo? Estamos sendo destruídos. Qualquer vento que vem, ser abalado. Porque quem está na palavra, quem está sendo lavado, purificado, não é abalado, querido. Fica firme, fica resistente ali. Porque a palavra do Senhor, ela garante isso, ela nos lava. Tá? Mas nós estamos sendo muitas vezes destruídos, amargurados. O inimigo tem brincado conosco, porque ele conhece a palavra muitas vezes melhor do que nós. Então isso precisa ser mudado, porque Ezequiel falou sobre isso, ele fala no 26, e vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Queridos, para que haja um avivamento, a gente precisa trocar o nosso coração. Porque o avivamento, e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o avivamento de Asbury, eu não sei falar direito esse nome. Tá bom? Obrigada, Jamile. Começou com uma pregação sobre amor. Só que se o nosso coração, que é a primeira coisa, estiver endurecido por causa das lutas, das guerras, das decepções, das aflições, de tudo que aconteceu conosco, nós nunca seremos avivados, nós nunca conseguiríamos entregar, porque o coração endurecido, ele não pulsa. Um coração endurecido, ele não bate pelo Senhor, ele é seco. Só que a palavra diz que o Senhor nos daria um coração novo, e Ele deu, que Ele nos avivaria, e Ele avivou o nosso espírito que estava morto nos nossos pecados, nos nossos delitos. Ele cumpriu a promessa dEle, mas parece que nós insistimos
e endurecer o nosso coração de novo. E eu vou falar de mim. Quantas vezes o Senhor já trocou meu coração? Nem sei. Acho que umas 7. Ele já vivificou o meu espírito. Mas, gente, quantas coisas já aconteceram que Deus precisou amolecer de novo, passar um unguento dele, diante a jornada, as lutas, né, as coisas que eu vivi com Deus, e que endureceu o meu coração. E eu não quero mais deixar isso acontecer. E nós precisamos estar atentos, porque Deus, Ele troca o nosso coração por um coração de carne, um coração que pulsa por Ele. E Ele não quer que a gente fique nesse estágio de coração ferido, coração duro, coração fechado. Porque o que vai fluir nesse coração? Como é que Deus vai fluir? Como é que o Espírito Santo vai fluir disso aí? Não flui nada de um coração endurecido, de uma pedra não flui nada, querido. Mas de um coração de carne flui rios, flui o sangue de Jesus, ele pulsa. Então a gente precisa sondar hoje. Eu quero que o Espírito Santo de Deus hoje sonde os corações. Se você está hoje, seja sincero com Deus. Se você está hoje, Senhor, estou ferida mesmo, estou desanimada, meu coração está duro, não estou mais acreditando tanto, sabe? As coisas que aconteceram me abalaram, eu estou muito triste. Dá lugar ao Senhor. Porque Ele é o único que pode, não é por entendimento que é transformado um coração, mas é por uma intervenção divina. E essa intervenção divina, ela acontece quando há uma sinceridade nossa em relação a como estamos, porque Deus é aquele que sonda o coração. Ele sabe como está seu coração. Então peça agora para Ele, fala: Senhor Jesus, meu coração está duro. Mas como Ezequiel falou aqui, é uma promessa, e eu quero receber isso de Deus. Não quero ficar amargurado, eu quero um coração novo. Quero um coração quebrantado, um coração de carne. Eu não quero ficar nesse estágio, porque isso é muito ruim. E aí a gente vai para o 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Olha que coisa linda. Quando Deus coloca o espírito dele, gente, isso já aconteceu. Ezequiel profetizou algo que a gente vive. Hoje Deus já colocou o espírito dele dentro de nós. E o espírito nos capacita. Olha o que Ezequiel está falando. Farei vocês andarem nos meus estatutos e guardarem as minhas leis. Então, quando você está lutando, né, nós cantamos um louvor aí lindo que fala assim: quebra as resistências, quebra os vícios, quebra as coisas que nos impedem de fluir com Deus. Você apela, começa a orar esse versículo, a palavra ela deve ser orada, isso é ser lavado pela palavra. Quando você começa a orar: Senhor, é a tua promessa de que o Senhor vai me guiar nas veredas da justiça. O teu Espírito está aqui habitando em mim. Eu sou cheio do teu Espírito. Então eu quero mudança. Eu quero transformação. Porque o Espírito ajuda, o Espírito capacita. Então muitas vezes você não sabe disso e luta sozinho. Ah, não vou batizar. Ah, não vou entregar minha vida para Jesus. Ah, não vou para a igreja porque eu estou muito sujo, porque eu estou no pecado, porque eu estou nisso. Vem, querido, é assim mesmo que você tem que vir. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar a andar nas leis e nos estatutos. Isso é um grande engano. Você querer se consertar sozinho para vir para a igreja, para receber Jesus, para ser batizado no Espírito Santo, para ser batizado nas águas. Não. Venha como estás e o Espírito Santo de Deus vai te amar, vai te receber, vai te aceitar e vai te transformar. Amém? É uma obra do Espírito Santo e muitas vezes a gente não sabe disso. E fica tentando e fica lutando igual peixe no anzol. No 28 diz: e habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vos me sereis por povo, e eu vos sereis por Deus. Bem, gente, quem aqui é reconhecido como povo de Deus? Chega num lugar e fala assim, ó, é crente, hein? Essa mulher é crente. Porque isso faz, essas transformações que Ezequiel está falando conosco aqui, faz com que as pessoas nos olhem nos olhos e falem assim: você é de Deus. E eu reconheço que você é um povo de Deus, que você caminha com o Senhor. Que coisa linda, por quê? Porque Ele habita no meio de nós. Porque o Senhor está aqui, amém? Então isso são coisas que
que Ezequiel escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que nós devemos saber para que a gente possa caminhar, para a gente que possa lutar contra esse coração endurecido, contra essa falta da busca da palavra, sabe? Essa coisa que às vezes, essa preguiça, quanto a essa amargura que muitas vezes acontece no meio de nós, quanto a essa hipocrisia que muitas vezes está no meio de nós, que as pessoas olham e não veem Deus no meio de nós. Então, Ezequiel deixou para nós algo tão importante, estatutos, né, da obra do Espírito Santo dentro de nós. Mas o que acontece? Antes do mover, antes do avivamento, Satanás ataca, querido. Ele vem com fúria. Eu lembro quando a Heidi Baker esteve aqui em Dubai, foi tremendo. Uma mulher tremenda de Deus, uma mulher que tem um trabalho com crianças, órfãos na África, em Pemba, e assim, o ministério dela, eu nem sei mais os números para citar aqui, se eu citar qualquer coisa aqui eu vou estar falando besteira, porque assim, cresce o número de crianças que ela alcança, as vilas que ela alcança, assim, diariamente, é uma coisa sobrenatural. Mas eu lembro que ela contou uma história para a gente, e eu fiquei assim, chocada. Eles estavam montando o primeiro orfanato, e ganharam colchões, ganharam mobília, ganharam as caminhas para as crianças, pintaram, construíram um lugar, e foi uma coisa tão linda, eles estavam tão felizes, mas tão felizes. E de repente vem uma chuva, uma enchente, do céu, gente, de Deus. Pensa nisso. Não foi ninguém que foi lá e roubou os colchões, não foi ninguém que foi lá e atacou eles, foi do céu. Ó, que complicado isso. Uma enchente que arrebentou com tudo, acabou com o orfanato inteiro. Era água até assim ao teto da parede. Então estragou, imagina uma água de enchente, uma água de esgoto, estragou todas as camas, todos os móveis, as cozinhas, tudo que eles ganharam, as ofertas que eles trabalharam, que falaram, agora a obra vai acontecer aqui, nós vamos avivar esse lugar, crianças serão salvas, e nós vamos fazer uma coisa linda. Tudo foi destruído em enchente, chuvas torrenciais. E aí ela viveu uma primeira experiência com Deus. Ela estava na casa dela assim, desiludida, arrebentada. Né, na casinha, na aldeia, né? A mulher, um parênteses aqui, a mulher que nós vamos falar sobre alegria, a mulher mais alegre que eu já vi pregando a palavra. Ela deve ter uns 60 anos, eu olhava para ela, parecia uma menina assim de uns 15 anos, pulando no púlpito, uma alegria contagiante, e mora nesse lugar. Por quê? Porque independe das circunstâncias, mas de quem Deus é. A nossa alegria, a nossa satisfação, não depende das circunstâncias, daquilo que a gente está vivendo, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, mas depende daquilo que Deus é na nossa vida. E ela, no meio daquela miséria, daquela fome, uma mulher tão alegre, eu falei, Senhor, eu quero isso. Eu quero essa alegria. E isso já faz uns 6 anos que a gente encontrou com ela. Mais uns 8 anos. Que lindo ver ela. Que lindo, que botox do céu aquela mulher tem. Esticada, assim, linda, radiante, cheia de luz. Eu falava, que mulher é essa? Cheia de Deus, né? Vivendo em situações terríveis. E ela está com uma panela, e as crianças começam a chegar na casa dela, imagina. Gente, centenas de crianças. Sim, tudo maltrapilha, tudo com fome. Não só perderam a obra que ela estava fazendo no orfanato, mas também as casas, as vilas, os vilarejos, foi tudo inundado. Então, assim, grande fome, grande destruição aconteceu naquele lugar. E as crianças chamam ela de mama. E começaram, mama, chegando. E ela falou, Deus, mas isso agora? O que tem para mim? O que eu vou oferecer para esse povo? Destruiu tudo. O quê? Estou caindo, estou torta? Pronto. Obrigada, gente. Eu tenho aqui muitas ajudadoras de púlpito. Amém. E aí, nesse momento, a hora que ela está pondo, ela começa a pôr a comida nos pratinhos, né? Aquelas crianças com fome, ela num mover do Espírito mesmo, ela falou, não vai dar, mas o que eu tenho eu dou, Senhor. Deus requer as coisas de nós, sabia, queridos? Às vezes a gente sabe que não é suficiente, mas Deus requer aquilo que está em nós. Muitas coisas Deus tem requerido de mim e do Leandro.
Não é fácil pagar um preço pela igreja. E a gente precisa aprender isso e não ficar ofendido com Deus. E ela começa a dar aquilo que ela tem, que é aquele pouco de comida, e aquilo vai multiplicando. E vai multiplicando, e vai multiplicando. E ela, primeira vez, ela consegue alimentar uma multidão. Primeiro milagre. E começa a pipocar milagres, coisas sobrenaturais. Cegos vêm, coxos andam, e pessoas começam a ressuscitar na África, no ministério da Heidi Baker. Então, muitas vezes, nós não entendemos que um avivamento pleno, derramado do Espírito Santo de uma forma extravagante, muitas vezes o que antecede isso é um ataque do inimigo para quebrar com tudo, mas também Deus quebranta os corações duros, através de sofrimento, através de coisas. Eu estava conversando com uma amiga minha da Turquia, a Rava. Ela falou, Dani, ela é muçulmana. Uma coisa incrível está acontecendo na Turquia. As crianças dos escombros, elas saem depois de 10, 15 dias e falam assim, você estava lá, né? Dando comida para mim, obrigada. Gente, milagres, depois do terremoto. Vários testemunhos pipocando na Turquia, tá? Do mover de Deus ali naquele lugar, porque Deus não abandonou o seu povo. Ele é o que Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, Ele é maravilhoso, Ele é Deus, Ele é poderoso, a mão dEle não está fraca. Ele continua sendo Deus, mesmo diante das adversidades. Né? William Seymour, um grande avivalista, né? O avivamento da Rua Azusa. Como que nasceu esse avivamento? Um cara negro, pobre, vivendo no meio da guerra racial. Começou a orar 7 horas por dia. Primeiro começou com 4, a coisa começou a mover do Espírito Santo e falou, então vou agora para 7. Deus tomou e começou o avivamento da Rua Azusa, no meio ao quê? Em meio à segregação racial, perseguição, pobreza, uma guerra declarada nos Estados Unidos. Então, nós precisamos fortalecer o nosso coração, e é nisso que eu chego, né? Porque eu passei um ano, gente, miserável. Meu coração estava arrebentado, duro. Vingança, só queria vingança e aposentadoria. Eram as coisas que saíam da minha boca, graças a Deus, que já faz muito tempo que não está... Muito tempo não, Senhor, uns 2 meses que não está saindo isso, porque era vingança, Senhor, manda seu fogo, e aposentadoria, Senhor, estou cansada, não quero mais brincar disso, chega. E aí Deus me deu o livro de Abacuque 1, de 1 a 4, né? Por quê? Porque nós somos lavados pela palavra, a gente precisa, nesses momentos, a gente precisa ser lavado, precisa recorrer na palavra, porque lá tem tudo que a gente precisa. Não é ficar se lamentando. E aí eu fui para a palavra e ele me deu em Abacuque. Pede para ligar o ar, está um fogo aqui do Espírito Santo. Ô, glória! E ele fala, peso que viu o profeta Abacuque. Está no 1. Eu vou dar minha tradução que eu gosto mais. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, o que Abacuque estava falando? Da injustiça que estava acontecendo na terra. Naquele momento, contra o povo, não era nem só contra ele. Mas ele falava, até quando, Senhor, nós vamos sofrer isso? Injustiça, juízo pervertido. Até quando o ímpio, aquele que não te conhece, ele vai vencer aqui na terra, ele vai nos enganar, ele vai nos atacar, ele vai nos destruir. E muitas vezes nós ficamos assim. E aí ele tem um vislumbre com o Senhor, né? Ele vem, e acontece algo tão tremendo com Abacuque, porque ele estava esperando um mover de Deus, estava esperando a justiça do Senhor. Ele estava esperando Deus fazer algo no meio do povo. Isso acontece com muitos homens de Deus. Os discípulos procuravam Jesus para livrá-los da opressão dos romanos. Eles achavam que Jesus ia no final, gente, vir com cavalos, com armas dos céus, os anjos, os exércitos dos deuses vivos e destruir aquela opressão romana. Mas não, Jesus morreu na cruz.
Que coisa louca isso. Então, por isso que nesses momentos de injustiça que a gente passa, a gente fica confuso. E a gente tem que se grudar, a gente tem que dormir, a gente tem que estar ali com a palavra de Deus, que esse é o sustento, esse é o que o Espírito Santo vai fazer, e vai fazer fluir, vai fazer revelar, e vai ser a resposta certa. E Abacuque começa a ouvir do Senhor. Olha que coisa ainda fala, ouvir do Senhor, porque ele foi conversar com Deus. Deus respondeu para ele, ouvi do Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva-nos, Senhor. Abacuque começa orando e fala, Senhor, diante de tudo isso, aviva-nos. E ao invés de falar agora de justiça, Abacuque começa a descrever quem Deus é. E ele fala, Deus vem de Temã e do monte de Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão e ali está o esconderijo da sua força. Diante dele vai a praga, a peste, segue os seus pés e faz tremer a terra, olhe e sacode as nações. Olha a descrição de Deus, que coisa mais linda. Os montes perpétuos são esmiuçados, os outeiros eternos se encurvam, os caminhos de Deus são eternos. Abacuque falou, não é falta de poder. Deus está movendo. Não no tempo, Ele não está fazendo aquilo que eu estou pedindo. Mas Deus continua sendo todo-poderoso. Deus continua sendo eterno. Ele caminha de eternidade em eternidade. Mas existem coisas que eu não entendo. Existem tempos que eu não entendo. Então hoje eu decido abrir mão do meu entendimento. Quem quer abrir mão hoje do seu entendimento? Para receber quem Deus é, não as suas mãos. Porque muitas vezes Deus não vai revelar o que Ele está fazendo no nosso meio. E nós vamos ter que confiar, nós vamos ter que crescer em fé, e nós vamos ter que conhecer o Deus que a gente serve. Porque quando a gente conhece o Deus que a gente serve, a gente sabe que Ele é um Deus de justiça, a gente sabe que Ele é bom, a gente sabe que Ele nos ama, e a gente sabe que o poder dEle é ilimitado, Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Mas quando estamos no foco da dor, com o coração duro, sem a palavra, feridos, a gente começa a duvidar. Será que Deus vai fazer? Sei lá, hein? Acho que não. Será que Deus está vendo? Quantas dúvidas, e é a única coisa, sabia, que o inimigo pode fazer na cabeça de um crente hoje, uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo? Diante da sua luta, ele bate na tua porta e fala, cadê o seu Deus? Não é assim? Você fala, meu Deus está aqui comigo, forte, poderoso. Quando Ele vai intervir, é o ministério dEle, eu estou aqui, porque o que deve é. E é isso que Deus tem transformado na minha vida. Que eu estou cansada dEle trocar meu coração, porque eu venho sendo ferida em cada luta que eu tenho passado, cada coisa que tem acontecido, tem ferido, o coração fica endurecido. Aí o apóstolo chega assim para mim, nossa gente, ele olha de longe e fala assim, estou lá sentada lá no fundo, às vezes, porque eu nem quero que Deus fale comigo, porque eu já sei como que eu estou. Né? Então eu falo assim, Deus, hoje eu quero ficar quietinha, o Senhor não usa o apóstolo Miguel, que eu já sei. Quero ficar quietinha lá no fundo, não precisa me entregar nenhuma profecia, falar nem das coisas boas, quero só ficar aqui quieta. E aí ele olha para mim e fala assim, Deus está requerendo algo de você. Quantas vezes ele já fez isso? Acho que umas 7. E como foi difícil o que ele requereu de mim, como foi difícil o que ele requereu do Leandro. E aí eu chego nesse ponto, por que Deus requer as coisas nossas? Por que, se Ele é tão bom e tão maravilhoso, por que Ele requer coisas de nós? Que para mover, para tirar, para derramar o sobrenatural, Ele precisa requerer o que é natural. Porque senão a gente fica com o natural. Então, Deus requer o natural, requer aquilo das nossas mãos, aquilo que a gente pode entregar, para Ele derramar aquilo que só vem dEle, que é o sobrenatural de Deus.
Acabou com o orfanato, mas caciques de aldeias foram convertidos. Né? Coisas terríveis aconteceram no terremoto da Turquia, mas crianças estão sendo salvas e o evangelho está com uma porta aberta para ser pregado, porque os corações se abriram para Deus. Então ele requer muitas vezes o natural para derramar o sobrenatural. E a gente precisa começar a entender isso. Isso está tão claro na Bíblia, mas porque a gente não é lavado pela palavra e tem um coração endurecido, a gente fica segurando o avivamento. O avivamento ainda não aconteceu e estamos vivendo de pinguinho de movimento. Por causa de nós, queridos, Deus está pronto para derramar, Jesus está pronto para voltar. Os céus estão contendo Jesus. E até quando nós vamos ficar nessa inércia? Olhando para o nosso umbigo e falar, coitadinho de mim, Senhor. E aí Deus me levou, gente. Mas antes, né? Abacuque termina uma oração linda que eu amo, que a gente canta aqui. Né? Porque Abacuque tem entendimento de quem Deus é. E não do que ele pode fazer pelo povo. E aí, quando ele tem esse entendimento de quem Deus é, ele descansa. Porque daí ele sabe, Senhor, o Senhor sabe melhor do que eu quando vai vir a justiça, porque eu sei que tem um tempo para isso acontecer, e eu sei que tem um modo para isso acontecer. E o Senhor vai fazer de uma forma sobrenatural. E aí ele fala com uma coisa linda, que está em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e os currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Há uma alegria. Gente, não é só aceitar, tá bom, Deus. Ele está alegre. É essa revelação que eu quero dar para vocês. Ainda que a figueira não floresça, eu vou estar alegre, Senhor, porque eu sei o Deus que tenho servido. Abacuque começa a pregação dele falando, até quando, Senhor, eu vou sofrer essa injustiça? Até quando esse povo vai ficar desse jeito? E o ímpio vai prevalecer sobre nós? E ele termina assim, pouco importa, Senhor. Se a figueira não florescer, se as coisas não acontecerem, se a promessa não acontecer, Senhor, eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação, porque há algo maior de Deus para nós. Deus quer nos tirar desse lugar que nos prende, da nossa justiça, da nossa vingança, da nossa tristeza. Deus quer nos levar para a eternidade. Deus quer nos renovar nossa mente de quem Ele é e quer derramar a confiança nele, queridos. E aí Deus quebrou meu coração, né? Com Paulo. Nossa, aí Deus me arrebentou mesmo. Deus me deu uma carta de Filipenses, que povo abençoado. E começa assim a oração de Paulo. Gente, Paulo está preso, tá? Paulo está arrebentado, está preso. E ele começa uma oração assim, Filipenses 1, de 9 a 11, ele fala, e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até que o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo está preso e está preocupado com os filipenses, com a igreja de Filipe. E o que Paulo fala? A minha oração é que o amor de vocês aumente. Porque se o amor de vocês aumentar, tudo isso aqui que eu descrevi vai acontecer. Gente, a chave, e eu vou falar adiante aqui com vocês, do avivamento de Asbury foi o amor. Quem assistiu à pregação? Levanta a mão. Eu quero saber. Quem assistiu à pregação de 25 minutos de Asbury? Que foi aquilo que abriu os céus e começou o avivamento. Levanta a mão. Fabi, Leandro. Quem mais? Gente, 4, 5 pessoas. Acorda, igreja. Ninguém teve curiosidade para saber o que moveu o coração de Deus, para que Deus derramasse o Espírito dele sobre aquele lugar. Acorda, igreja. Foi uma palavra de amor. O pregador começou falando assim, você me ama?
E ele descreveu o amor em Romanos 12, uma palavra simples, sobre o amor de Deus, e é uma oração simples, falando: Senhor, aquele que ainda não experimentou do teu amor, porque a igreja está fria, porque a igreja fala que ama e não ama nada, que eles possam experimentar hoje um amor puro e sincero, como Paulo falou aqui. Precisamos buscar mais Deus, precisamos ter essa curiosidade. O que move o coração de Deus? O que traz o mover do Senhor? Senhor, eu quero habitar nos teus atos, eu quero mais do Senhor. Precisamos ser caçadores de Deus. Enquanto muitos de nós nem for ver a pregação, teve gente que pegou o carro e dirigiu 12 quilômetros, teve gente que pegou um avião e foi para lá correndo. Porque Deus estava derramando o Espírito. E o que acontece às vezes com a gente? Ah, legal, Deus está derramando o Espírito dele lá, que legal. Precisamos acordar. Precisamos acordar porque Jesus está às portas, querido. E a unção está sendo derramada. E é para todos, não é só para eles não. Deus quer derramar aqui. Deus quer fazer aqui algo extraordinário no meio de nós. Mas precisamos ser lavados pela palavra, precisamos trocar esse coração e precisamos aprender a perder. Precisamos entregar aquilo que Deus está requerendo de nós, que é o natural, para Deus derramar o sobrenatural. E Paulo fala muito sobre isso em Filipenses, eu estou acabando, Paulo fala assim, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então, primeira coisa, ele cita o exemplo de Jesus. Humilhação, obediência à palavra de Deus, para ressuscitar. Esse é do trabalho. Isso é do que Deus ia fazer com Jesus. Mas o que antecedeu isso? Suor de sangue. Ele começa dando um exemplo de Cristo. E ele fala do seu cansaço em Filipenses 1, 21 e 23. Fala, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nem a minha vida mais eu estou levando em conta. Então olha o que nível que Paulo chegou. De ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E ainda ele fala, mas eu ainda não vou por amor de vós. Mas, queridos, quero ir embora. Quero estar com Ele, quero ser achado nele, quero viver nele. O desejo do coração de ter uma entrega total com o Senhor. Você quer um avivamento, você quer ver milagre, você quer ver o mover do Senhor. Comece entregando o seu coração, a sua vida verdadeiramente para Jesus. Não só de palavra, mas verdadeiramente. Deixa ser usado por Ele, deixa você ser achado nele. As coisas que te chateiam, que te incomodam. Faz como Abacuque, faz como Paulo, isso não é nada. E aí Paulo começa a falar de perdas, e ele fala aqui em Filipenses 3, 7, 9, o que porém para mim era lucro, considerei o perda por causa de Cristo, e na verdade considero também por perda todas as coisas. E aí Deus falou muito comigo, tudo que foi roubado, tudo que foi perdido, considera como perda, oferece como um sacrifício vivo ao Senhor. Pega hoje, gente, aquilo que você perdeu, aquilo que foi roubado, perdoa. E entrega como um sacrifício vivo ao Senhor. Senhor, não quero mais a vingança, não quero mais nem a restituição, eu quero oferecer. Eu quero oferecer esse ano de escravidão ao Senhor. Nós somos escravos nessa terra por 1 ano. Batalhamos como um espírito de escravidão aqui. Já batalhamos com o espírito da morte. Já batalhamos com o espírito de opressão, incredulidade. Já batalhamos aqui com o espírito do terrorismo. Muitas coisas nós já batalhamos. Como Moisés, a gente não muda a história não muda. Quais foram as pragas do Egito?
O povo queria sair para adorar. O que veio antes? Eles tiveram que cada praga foi vencido um Deus. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes as coisas vêm, não é porque Deus não se lembrou, Deus fez, mas nós estamos batalhando no Espírito. Há uma guerra invisível, no qual estamos vencendo através de perseverança. Um Deus dessa terra. E Paulo fala, considerei todas essas perdas, considero também por perda todas essas coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, com quem sofri a perda de todas as coisas. Eu considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Então até a justiça Paulo entregou. Até o direito de se vingar, Paulo entregou. Ele entregou a justiça, ele entregou as perdas. Paulo não era qualquer um, gente. Paulo era um homem de posses, era um homem letrado, era um homem respeitado. Ele é um homem estudado, ele entregou tudo por amor e pela excelência do conhecimento de Jesus, de ser achado nele. Quem quer ser achado no Senhor hoje? Senhor, eu não quero mais ser achado nesse coração duro, nessas circunstâncias. Eu estava orando aqui, um dia. Estava tendo um louvor aqui, numa das festas da igreja. Eu falei, Senhor, eu não quero mais ficar assim. O Senhor faz alguma coisa aí, o Senhor faz uma intervenção do céu, porque eu quero ter alegria na tristeza, eu quero ter alegria. Como Abacuque, eu quero ter a alegria de Paulo nas minhas perdas. Não é nem aceitar as minhas perdas, eu quero ter alegria nas minhas perdas. Eu quero receber isso. Amém? E aí eu entendi o que Paulo falou. Ele falou em Filipenses 3,17, irmãos, sede meus imitadores e observai o que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Eu não entendi essa passagem. Quando ele falava, sede meus imitadores, eu falava assim, parece que Paulo é meio convencido. Sede meus imitadores. Será que ele está falando da revelação que ele recebeu de Deus, né? Dos livros que ele escreveu, inspirados pelo Espírito Santo? Como que é isso, sede meus imitadores? Eu pensava sempre assim, Paulo está se achando muito bom, está se achando o top. Alguém já pensou assim também? Levanta a mão. Você também pensava? Não, você está se achando, Paulo, né? Está se achando transformado. Aí Deus me falou, lê antes o que Paulo estava falando. Sede meus imitadores na aflição, no jeito que eu perdi, no jeito que eu entreguei aquilo que Deus requereu, no jeito que eu valorizei o conhecimento, Jesus em primeiro lugar, no jeito que eu coloquei o Senhor na minha vida como primeiro lugar, e entreguei de bom grado, com alegria, todas as coisas. Aí eu falei, Paulo, agora eu entendo. Não era porque ele estava, e ele fala depois adiante nos versículos, não é porque eu estou aperfeiçoado, porque eu estou pronto, mas ainda luto pela ressurreição do meu corpo. Mas sede meus imitadores, porque eu entreguei tudo por Cristo. Não retenha nada, porque aquilo que a gente retém de natural na nossa vida, a gente vai perder o sobrenatural. Deus tem algo tremendo e dá algo muito maior para nós. O apóstolo Miguel falou comigo, Dani, não deixa perder a tua resistência, a tua resiliência, essa é uma marca do teu ministério. Foi uma súplica que ele fez. Quando eu estava ainda ferida, antes de se despedir de mim, ele falou, Deus está me falando que você tem uma resistência, algo forte de conseguir passar as guerras. Não esmoreça agora, persevera, porque o nosso Deus vai te colocar num lugar de refrigério. Não é nem de dar todas as coisas. E aí orando e meditando sobre isso, essa perseverança, eu falei, Senhor, eu não quero só apenas perseverar, aceitar, mas eu quero me alegrar ainda nas minhas tristezas, nas minhas fraquezas. Eu quero me alegrar. E essa tem sido a minha busca, porque eu sei que isso vai ser uma chave para o avivamento na igreja, quando a gente começar a soltar aquilo que Satanás fez ou aquilo que fizeram contra nós, e você falar assim, ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. E aí vem uma chave, porque daí você se torna mais do que vencedor, porque daí o diabo não pode fazer mais nada contra você, porque você se alegra,
Porque você ainda ama Deus. Qual foi a conversa dele com Deus a respeito de Jó? Toca nele, para ver se ele vai te adorar e te amar. E continua sendo a mesma conversa até hoje, gente. Toca nela, para ver se ela vai te buscar nas madrugadas. Toca nela, nas coisas dela, para ver se ela vai te amar. O diabo não muda, mas nós podemos mudar. E podemos sair desse lugar. E podemos começar a dar lugar ao avivamento de Deus, dar lugar ao Espírito Santo. Amém. Eu quero terminar com Ageu 2:4, que é uma palavra para essa igreja. Ora, esforça-te, Josué, esforça-te, Leandro, filho do Glaiton, filho de Josadac, esforça-te, pastor. Sumo sacerdote, esforçai-vos todos, povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E esta aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, e o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais, assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, abalarei os céus, a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá. Quem é o desejado de todas as nações? Jesus. O céu está contendo Jesus. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Você quer paz? Você vai ter que abrir mão do entendimento. E vai ter que confiar nele. E vai ter que amar ele de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, que às vezes é pouco. Porque nosso entendimento é tão pequenininho diante do entendimento do Senhor. Eu quero fazer um apelo aqui. Para quem precisa fazer um concerto com Deus. Quem precisa trocar o coração endurecido. Quem sente que, poxa, Senhor, eu estou tão chateado. As coisas não aconteceram. Você pode começar o louvor Spirit Breakout. As coisas não aconteceram como eu planejei. Eu estou triste, estou ferido. Mas eu não quero mais ficar nesse lugar. Eu quero algo novo. Eu quero receber do Senhor algo novo. Gente, só Deus pode trocar o seu coração. Só Deus pode fazer essa intervenção do céu e te dar algo novo. Derramar um refrigério. Porque esse é o começo. Deus não vai fluir nessa igreja. Deus não vai trazer o avivamento se os nossos corações estiverem amargurados, endurecidos, presos. Paulo diz, deixando para trás as coisas que ficam e avançando para o alvo para que fui chamado. Então hoje, se você precisa deixar as coisas para trás, se você não quer mais carregar tristeza, se você não quer mais carregar dor, eu quero chamar a intercessão aqui. Se você quer sair desse lugar onde o seu coração foi ferido e você não quer, você quer se alegrar. Se você quer mesmo, se a figueira não floresça, você quer se alegrar no Senhor. Mesmo se tudo que aquele que te prometeu, se ele não cumprir, você quer adorar e você quer amá-lo pelo que ele é. Pelo que ele é, não porque ele pode fazer. Senhor, nós queremos te adorar pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer, Deus. Começa a adorar o Senhor, começa a adorar o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. A intercessão vem. Senhor, abre os céus. Visita a tua igreja, Senhor. Derrama do teu amor. Em amar. A falha é nossa, Jesus. A falha é nossa, Deus. Porque não amamos, Senhor. Pai, ama teu povo hoje.
apacenta, Senhor, as tuas ovelhas, Deus. Pai, nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que não amamos, Senhor. Por todas as vezes nesse ministério, Senhor, que não correspondemos, Pai, como o Senhor queria, Pai. Porque estávamos tão preocupados com a nossa dor, Pai, e negligenciamos a dor dos teus filhos, Pai. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus, perdoa o teu ministério, Senhor. Nós queremos nos arrepender hoje, Jesus.
Amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, que nos ama. Amém. Que o Senhor continue operando milagres e maravilhas e sinais e prodígios no coração de cada um de vocês essa semana. Que esse mover se torne um avivamento. Que o Senhor possa avivar os nossos espíritos, curar o nosso coração mais e mais. Que haja entrega, arrependimento. Que o Senhor possa nos amar livremente. No nome de Jesus. Quero chamar o pastorzão que sempre prega o amor, amém? Quando eu assisti a pregação de Osborne, eu sei, nossa, o Leandro prega sempre isso, Senhor. Que coisa linda. O amor de Deus e o amor que a gente precisa devolver para Ele. Amém? Amém, meus amores? Vamos dar uma salva de palmas pela vida da pastora. Deus é bom. Que alegria, não? Aleluia, irmã. Deus é bom. Sabe todas as coisas. Um dia eu quero começar um culto aqui sem hora para acabar. Amém. Estejam orando por isso, amém? Vai ser poderoso. Irmãos, eu já falei para vocês muitas vezes. O que o Pai mais quer é estar junto de vocês. É o que o Pai mais quer. Não tem segredo. As coisas do Pai são simples. O que Ele mais quer é sinceridade, honestidade. Não tenta enganar Ele, não tenta fazer outras coisas. Seja sincero, porque Ele quer entrar na sua vida e te transformar. Você nunca mais vai ser o mesmo. E Ele sempre tem mais. Ah, mas eu já sou transformado. Se você está aqui ainda, é porque Deus ainda tem mais coisas dentro de você para te transformar, irmão. Então sempre receba. Amém? Amém. Estejam orando durante essa semana, vai ser tremendo. A gente está muito sensível, porque realmente o Senhor está pronto para derramar grandes coisas na nossa vida. Claro, vamos ter um culto maravilhoso, amém, Deus vai fazer, mas na sua vida, no seu dia a dia, esteja sensível à voz do Senhor em tudo que você for fazer. Não saia na sua casa de manhã sem orar, sem fazer o seu devocional. Se encha logo cedo da palavra, da presença do Deus vivo. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, amém? Então vamos levantar, vou liberar a bênção. Que Deus é bom e sabe todas as coisas. Abra as mãos assim, ó. Isso. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja com vocês até a volta de Jesus. E o povo de Deus diz... Amém. Amém, amém. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã antes de ir embora.